Eu queria agradecer a todos aí pela presença em mais uma reunião, na quinta reunião do nosso grupo de estudos de neuroblastoma. Queria agradecer o Hospital da Criança pela confiança e pelo crédito, né, depositado nessa parceria que tem dado tão certo. E iniciar essa reunião até compartilhando aqui, com a licença e permissão da doutora Isis, uma mensagem que ela mandou essa semana já como resposta ao convite, né? Ela diz estar muito feliz e pretende fazer uma formalização desse grupo constituído pelas duas instituições, o Hospital da Criança de Brasília e o Núcleos, junto à Diretoria de Ensino e Pesquisa. E pensando em fazer isso até como um termo de cooperação científica, que está absolutamente alinhado com o que a gente estava conversando agora há pouco, né? De desenvolver protocolos de pesquisa. E é interessante, viu, Simone e Flávia, que essa reunião de hoje marca um ano de reunião do GEM. A nossa primeira reunião foi no final de outubro de 2019. Como a gente não teve agora a reunião em outubro de 2020, então essa é a reunião de comemoração de um ano. E a gente tem a honra, então, de receber aí a doutora Flávia Delgado como palestrante, né, que é oncohematologista pediátrica, tem mestrado em pediatria e também especialização em oncologia pelo GRAAC Unifesp. E logo após a apresentação da doutora Flávia, a gente vai contar também com a presença da doutora Simone como debatedora, né? A doutora Simone, que já é conhecida de todos também, oncohematologista pediátrica, coordenadora do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital da Criança de Brasília. Então, é com vocês. Então, boa noite a todos. Agradeço o convite, Gustavo, agradeço a presença de todos e da minha amiga Simone aqui, pela possibilidade da gente debater um assunto tão importante, né? Eu vou falar hoje sobre a atualização, uma jornada de atualização em neuroblastoma que aconteceu lá no Hospital San Juan de Déu, em Barcelona. Eu participei presencialmente. Ela foi em outubro de 2019 e eu acho que mais que uma atualização, ela foi uma revaloração dos conceitos em neuroblastoma. Para mim foi muito legal, espero que seja bom para vocês também, tá bem? Então, só um aviso, essa jornada contou desde o diagnóstico até o tratamento, mas para que não ficasse tão comprida essa reunião, porque afinal essa jornada ela aconteceu em mais de 12 horas. Começou às 7 da manhã, acabou às 7 da noite. Então, eu resumi, obviamente, mas eu não coloquei aqui nessa reunião de hoje a parte do tratamento, que eu acho que é uma parte muito interessante e que ela deve ter uma atenção especial. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai revisitar alguns conceitos em relação ao neuroblastoma, né? Então, deixa eu só tirar vocês daqui, que vocês estão me atrapalhando. Então, devido à localização primária e à caracterização fenotípica, né, patológica, imunistoquímica desses tumores, pensou-se na origem de progenitores da crista neural. Esses progenitores, lá na vida embrionária, eles vão formar posteriormente o sistema nervoso periférico. Então, aqui a gente tem uma imunohistoquímica, todas elas positivas, né, nos tumores neuroblásticos. Então, aqui é a neuroenolase específica, que marca células em diferenciação neuronal. A S100, que marca as células gliais e inclusive as células de Schwann. E a sinaptofisina, que marca a diferenciação neuronal também. E aqui, na verdade, a localização aqui de um tumor neuroblástico, mas esse aqui foi um ratinho, que foi só um exame, um estudo. Então, vamos lembrar um pouquinho lá da embriologia. Nós somos constituídos inicialmente de 3 folhetos embrionários, né? O primeiro folheto, o folheto embrionário, que vai dar origem ao sistema nervoso, tanto central quanto periférico, é a ectoderma, entre outros sistemas. E mais ou menos na 4ª semana de gestação, ocorre uma eventração da região rostral,
da região da ectoderme. Então, forma-se a placa neural. Essa placa neural vai ter uma série de especializações e enfim, vai formar a crista neural, que vai dar origem ao sistema nervoso simpático. Então, essas células, na verdade, elas são progenitores, são provenientes da ectoderme e no final elas vão migrar no sentido ventrolateral e vão formar toda a cadeia simpática, a cadeia, o sistema nervoso periférico, mais especificamente o simpático. Então, vão formar os gânglios simpáticos, os neurônios e as células gliais do sistema nervoso periférico e as células endócrinas da glândula adrenal. E o que vai determinar que tipo de célula, que tipo de especiação que essa célula vai sofrer, vai ser isso vai acontecer durante a migração, né? Então, ela pode dar origem tanto às células de cartilagem, de osso, quanto a melanócitos na pele, mas no sistema nervoso periférico ela vai dar origem aos neurônios e às células de Schwann, que são as células gliais. Então, o que é o neuroblastoma? Os tumores neuroblásticos são exatamente o que, né? Eles são células que não sofreram a diferenciação neuronal. Então, são provenientes de células embrionárias primitivas, que dariam origem aí aos neurônios periféricos, mas elas vão parar nessa parada de maturação em neuroblastos. Essas células, elas são capazes de gerar precursores de adrenalina, né, mesmo inicialmente. E, na verdade, na nossa vida fetal, elas são de extrema importância. Então, até a 6ª semana de gestação, mais ou menos, o tecido neuroendócrino se expande muito em corpos encapsulados chamados paragânglias. O maior que a gente tem durante a vida fetal vai ser o chamado órgão de Zucker-Kendall, que fica mais ou menos na região pré-aórtica, né, ali retroperitoneal. E por que a gente tem esse tecido tão volumoso na vida fetal, né? E é um tecido que, na verdade, depois, até o nascimento, ele deve regredir totalmente e ficar ali só contido nos gânglios paravertebrais e na medula do córtex, na medula adrenal. O que acontece é que algumas vezes ele não regride a esse ponto, mas por que a gente tem ele tão volumoso no período embrionário, né? Exatamente porque, não sei se vocês se lembram da vida fetal, mas a gente não respira na vida fetal, a gente faz toda a troca de oxigênio, né, e gás carbônico pela placenta. Então, para que todo esse sistema, os pulmões se encham de ar e a gente modifique toda a circulação, a gente vai precisar de uma carga brutal de adrenalina no nascimento. Talvez o maior susto que a gente leve na vida. Então, quando a gente nasce, a gente precisa de uma descarga adrenérgica brutal. Por isso que a gente tem, durante a vida fetal, a gente acumula tanto precursor adrenérgico assim. E aí, então, o que acontece? Esses tumores, esse tecido, ele devia se diferenciar após o nascimento, regredir, se diferenciar, e algumas vezes ele não se diferencia. Então, aqui ele vai ter uma parada de maturação e vai causar os neuroblastomas, ou mais tardiamente, né? A gente não tem esses tumores durante a vida de lactente. Ele pode causar os feocromocitomas e os paragangliomas. São todos derivados dos mesmos progenitores. E como que a gente classifica, né? Então, os tumores neuroblásticos em crianças, né, os mais comuns, são neuroblastoma, quando a gente tem 90%, mais que 90% de células neuronais imaturas, ou seja, neuroblastos. Como gânglio neuroblastoma, a gente classifica quando a gente tem 50-50, então a gente tem 50% de células neuroblásticas e 50% de células de Schwann, né, que são células gliais, e os ganglioneuromas, quando a gente tem mais que 90% das células de Schwann, ou seja,
muito daqueles neuroblastos imaturos já se diferenciaram. Então, isso coloca abaixo um conceito antigo que se tinha de que as células neuroblásticas são capazes de, por quimiotaxia e por quimiotaxia e fatores de crescimento, induzirem células gliais, ou seja, as células de Schwann para dentro do tumor. Isso se pensava lá em 96, mas depois de muito estudo, né? Isso aqui foi o primeiro artigo em 96, e de que as células, na verdade, induziam essa migração de células boas, que são as células de Schwann do tumor, a ocuparem esses tumores neuroblásticos. Na verdade, se viu que tanto as células de Schwann dentro dos tumores quanto as neuroblásticas, elas têm os mesmos marcadores. Então, aqui a gente vê um FISH marcando os centrômeros do 1P e do 17Q, em que a gente vê tanto as células de Schwann marcando esse FISH positivo, quanto as células neuroblásticas, ou seja, são células provenientes do mesmo progenitor. Todas elas são doentes, na verdade. E aqui a gente vê o fenômeno da endorreduplicação, vou falar mais à frente, em que também todas as células têm as mesmas alterações genéticas. Então, esse conceito de que por quimiotaxia as células boas vinham para dentro do tumor já não existe mais faz 20 anos. Em relação à biologia molecular, né? Então, uma coisa, quem deu essa aula e quem faz quem coordena e lidera o grupo de pesquisa e de tratamento dos tumores neuroblásticos lá no San Juan de Deus é o Dr. Jaume Moura. E ele é muito enfático no sentido de separar os tumores locorregionais dos tumores metastáticos. Sendo que aqui a gente considera metástase, a gente tem que rever esse conceito de metástase, de que são células que viajam pela corrente sanguínea. Porque o que ele fala? Que embriologicamente, as células, esses progenitores neuroblásticos, eles são células que migram. Então, se eles são células que migram, não necessariamente são tumores metastáticos, né? Na verdade, são tumores que podem essas células podem ter migrado e se diferenciado em órgãos que não eram os esperados. Mas a gente vai falar disso mais para frente também. E o que ele separa bem então, os tumores locorregionais daqueles que têm metástases. E metástases, para eles, são aquelas pacientes que têm compartimento ósseo-medular envolvido. Então, em relação aos tumores locorregionais, a gente considera que esses precursores já chegaram ao seu destino final, ou seja, esse tumor, quando a gente pega um tumor locorregional, ele pode ser 3, ele pode ser, na patologia, ele pode ser desdiferenciado, mas assim, óbvio, né, que a gente tem que ter um estudo de biologia molecular por trás para a gente ter certeza, mas que essa biologia não se modificará. Então, não quer dizer que se a gente diagnosticasse essa criança 2, 3 meses depois ou 1 ano depois, esse tumor ia ser metastático. Não, ele não ia. Ele não vai se modificar. Ele vai continuar locorregional para o resto da vida dele. Os pacientes, em geral, quando chegam, são assintomáticos e em bom estado geral. E, muito habitualmente, eles apresentam hiperploidia, que a gente vai falar desse fenômeno mais para frente. E, em geral, eles também são MYC negativo. MYC negativo não, eu mesmo errei aqui. É MYC não amplificado. Então, aqui está um exemplo de um tumor locorregional, uma criança, um rapazinho de 9 meses, com estadio 3. Ele tinha sintomas respiratórios, fez um raio-x, depois, posteriormente, fez uma ressonância e viu-se que ele não tinha metástase, obviamente. Ele tinha uma ploidia, né, que é o índice de DNA maior que 1,27, e tinha um MYC N não amplificado. Então, independente aqui, se a patologia for desfavorável, se tiver muito neuroblasto, pouca célula de Schwann, a gente sabe que esse paciente não necessitará de terapia citotóxica. Então, no máximo, você vai fazer uma cirurgia não agressiva. Para provar esse conceito, o doutor Jaume fez o estudo em relação aos tumores locorregionais, né? E ele viu que
o único fator que separava, aliás, um dos únicos fatores que separavam aqueles que se comportavam mal dos que se comportavam bem foi a amplificação do MIC. Então, a gente vê aqui que a sobrevida global dos pacientes com MIC não amplificado era de 80% e a sobrevida global dos pacientes com MIC amplificado era de 60% ou menor. Outra coisa que ele identificou nesse trabalho foi a ploidia, a importância da ploidia. Então, aqueles tumores que eram diploides, eles tinham uma sobrevida livre de evento muito menor em relação àqueles pacientes que eram hiperdiploides, né? Ou haploides, que a gente chama. Então, e o que é esse conceito de ploidia? Então, a gente vê aqui esse fenômeno da endorreduplicação, que acontece quando a célula, normalmente, na intérfase, ela duplica o material genético e depois ela entra em mitose, né? Então, uma célula vai dar origem a duas células filhas. Nesse fenômeno que acontece nas células neuroblásticas, ela dá origem, ela entra na intérfase, mas ela não se divide, ela não entra em mitose e depois ela entra na intérfase de novo, fabricando mais material genético. E aí ela pode dar origem a tanto 4 células filhas 2Ns, 2 células filhas 4Ns, ou 3 células filhas, 2 3Ns e 2 2Ns. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que essas células são as vilãs. Essas células que, na verdade, assim, o mesmo tumor vai ter tanto as células 3N quanto as células 2N, né? Então, esse mesmo tumor, ele vai ter células menos agressivas ou células mais agressivas. E como que a gente viu isso, né? Antes, eles achavam que, na verdade, os tumores locorregionais eram todos 3N, e aí, isso aqui é uma citometria de fluxo, eles achavam que eram todos 3N, e que, na verdade, a parte 2N era contaminação por outras células, mas hoje se sabe que, na verdade, faz parte do mesmo tumor, tanto as células 3N quanto as células 2N, e isso é matemático. Se você tem célula 3N, você tem que ter o componente 2N que pode ser mais agressivo. Então, para exemplificar aqui, e isso ele bate o pé de que não depende da ploidia, né? Obviamente que a gente sabe, não depende da idade, obviamente que a gente sabe que pacientes de maior idade vão ter inúmeros outros fenômenos que vão dizer que aquele tumor é mais agressivo, que ele é mais, tem uma maior agressividade, mas a ploidia não depende da idade. Então, esse paciente aqui de 9 anos, ele veio ao diagnóstico, ele tinha uma lesão estadio 3, cervical paravertebral, em que 85% das cópias tinham 3N, e 14% 2N. Não tinham fatores de mau prognóstico, então não tinha deleção em homozigose do 1P, em heterozigose do 1P, e nem do 11Q, nem do 14Q, e não tinha MIC amplificado também. Ele teve, depois de alguns meses, uma recidiva local, e aí viu-se que o tumor seguia a mesma característica. Então, tinha muitas cópias 3N e poucas 2Ns. Depois de algum tempo, ele teve uma outra recidiva, e aí falou assim, não, apesar de continuar a mesma biologia tumoral, vou fazer uma quimiozinha só para garantir, né? O só para garantir transformou o tumor dele num tumor estadio 4, ou seja, ele tinha um tumor localizado que nunca ia se tornar um tumor metastático por si, porque ele não tinha essa capacidade. Só que quando a gente faz a quimio, a gente seleciona as cópias mais agressivas. Então, a gente vai lá, mata todas as células 3N, e aí o que acontece é que ele tinha 100% de 2 cópias do DNA. E aqui, nesse estágio, ele já tinha, então, linfonodos mesentéricos, ele já era um paciente metastático, e tinha já um fator de mau prognóstico, que é a deleção do braço curto do cromossomo 1. Então, como que ele determina os tumores locorregionais lá no sangue onde deu? Isso aqui eu estou falando assim, no mundo ideal, porque a gente não tem biologia molecular. Então, para ele é simples falar, esse tumor é bonzinho, né? Mas para a gente talvez não seja assim. A gente nunca vai ter essa certeza, já que a gente não faz esses estudos. O que ele vê? Ele vê principalmente a ploidia. Então, quando os tumores são diploides, ou seja, mais que
terço das amostras são diploides, esse tumor muito provavelmente vai progredir. Esse tumor locorregional vai fazer quimioterapia e vai fazer o tratamento standard. Agora, quando os tumores são triploides, ou próximos dos tumores triploides, ou seja, ele tem mais de 2/3 dos clones, né, da amostra triploides, então, o que ele faz? Ele testa o MIC, se o MIC não é amplificado, e se a criança tem mais que 1 ano, ele testa o ganho do 19q. Se essas alterações são negativas, então são pacientes que vão ser apenas observados ou serão só submetidos a cirurgias não agressivas. Enquanto que, obviamente, se tiver um MIC amplificado ou maior que 1 ano com esse ganho do 19q, esses pacientes vão sim para tratamento. E aí foi se estudar, né, o que significava, então, essa ploidia. Por que esses tumores com essa ploidia distinta tinham um pior prognóstico? Então, já em estudos mais avançados de expressão gênica, viu-se que esses tumores com uma ploidia distinta, que em geral coincidem com MIC amplificado, que em geral coincidem com o estadio INSS mais avançado, eles têm alterações principalmente nos cromossomos, perda do cromossomo 1P e ganho do cromossomo 1Q. Então, o que eles viram, né? Que, na verdade, é uma coisa explicando a outra. Aqui, o que ele quis dizer é que não é uma coisa que se sobrepõe à outra, é uma coisa que explica a outra. Então, quando ele viu aqui, por que esses tumores de ploidia distinta vão pior? Na verdade, porque eles também têm essas alterações genéticas, esses desbalanços cromossômicos, principalmente no 17 e no 1. E aí, o mais importante, né, na progressão desses trabalhos foi que no braço curto do cromossomo 1P, viu-se que existia um gene supressor de tumor, que é o CHD5, que ele é expresso naquelas células diferenciadas, ou seja, ele está evidente naquelas células que sofrem diferenciação. Então, naquelas células que por algum motivo pararam de se diferenciar, então são imaturas, esse CHD5 ele não vai se expressar. E o mais importante disso é que a gente consegue fazer isso por imunohistoquímica. Então, eu não preciso de uma do laboratório de biologia molecular para fazer esse estudo. Eu consigo fazer esse estudo por patologia, né? Por imunohistoquímica. Então, aqui a gente vê a expressão, né? Que a imunohistoquímica nada mais é do que a marcação proteica, né? Por um anticorpo na patologia. Então, aqui a gente vê um exemplo de tumor indiferenciado 4, aqui já um tumor, desculpa, diferenciado, então a gente vê que as células neuroblásticas, né, marcam o CHD5, aqui a gente vê um estadio 3 com NMIC amplificado, então por mais que tenha um fundo aqui mais marcadinho, você vê que as células, os corpos celulares não marcam, né, as células em questão não marcam o CHD5. Aqui a gente vê um ganglioneuroblastoma em que as células marcam o CHD5. E aqui a comparação do estadio 4 para um 4S. Então é muito interessante, né? Que o 4, ele realmente é um tumor muito indiferenciado, não passou por esse processo de maturação celular. Enquanto o 4S, embora a gente veja, né? Quando a gente faz a biologia molecular, quando a gente faz a patologia dos 4S, são tumores, a gente vai lá, histologia favorável, pouca célula de Schwann e tudo mais. Mas, na verdade, eles marcam muito CHD5. Então, são células que, na verdade, são diferenciadas. Não é à toa que os 4S vão muito melhor. E aí, nesse estudo, ele viu também que o CHD5 ele era um fator prognóstico independente. Então, assim, aqueles que eram imunohistoquímica negativa para o CHD5
tinham menos que 40% de sobrevida global, e aqueles que eram CHD5 positivo tinham mais que 90%, e a mesma coisa na sobrevida livre de evento. Isso foi feito numa coorte de 64 pacientes, com pacientes de múltiplos estadios e patologia. Tinha neuroblastoma, tinha ganglioneuroblastoma. E aqui só uma coorte de validação, então, feita com 32 pacientes, em que se comprovou o mesmo resultado. Além disso, o CHD5 ele também é suficiente, ele é um bom marcador de resposta à terapia. Então, a gente vê aqui um neuroblastoma estadio 3, que não teve uma resposta importante à terapia, ou seja, aquelas células continuaram com essa parada de diferenciação celular, continuaram sendo células imaturas, enquanto esse estadio 4, depois do tratamento, ele passou a ser um tumor muito mais maduro, né? Ou seja, ele sofreu uma diferenciação celular. A gente costuma ver bastante isso. Em relação ao NMYC, lembrar que o NMYC é um gene no braço curto do cromossomo 2 e que todo mundo expressa NMYC, né? O NMYC, ele faz parte de todo o tecido normal. E o que, na verdade, acontece no neuroblastoma, em cerca de 20 a 30% dos neuroblastomas, é que esse NMYC está amplificado. Então, só para dizer contra, eu mesmo usei esse termo, né? A NMYC negativa. A gente não usa negativo, plus, não plus, ganhado. A gente usa amplificado ou não. Então, amplificado é o NMYC no FISH maior que 10 cópias ou no RT-PCR maior que 5 cópias. Aqui, então, os franceses pegaram com todos esses estudos e fizeram uma classificação pelas alterações numéricas ou segmentares cromossômicas. Então, numéricas são aquelas quando você ganha um cromossomo inteiro ou quando você perde um cromossomo inteiro. E aquelas segmentares são quando você ganha parte de um cromossomo. Então, o que ele viu? Que existiam tumores que tinham aberrações apenas numéricas, sem aberrações segmentares, e isso ele classificou como tipo A. Existiam aqueles tumores que não tinham aberrações numéricas, mas que tinham muitas alterações segmentares. Então, a gente vê aqui, né, essa alteração do 2, e provavelmente é do gene NMYC. A gente vê a alteração aqui do 7, são poucas alterações segmentares só. Então, aqui é quando você ganha algum segmento do cromossomo, quando você perde algum segmento do cromossomo. O 3 é um cromossomo importante também na biologia molecular do neuroblastoma. Então, esse daqui ficou classificado como grupo B. O grupo C era para aqueles pacientes que tinham amplificação de NMYC, mas não tinham aberrações numéricas. O grupo D, que é aquela bagunça total, tinha tanto alterações numéricas quanto segmentares. E o grupo E, aqueles que tinham aberrações numéricas, porém com NMYC amplificado. E o que é importante disso é que, na verdade, a gente só distingue o grupo A de todos os outros. Então, quando a gente tem aberrações cromossômicas numéricas, esses pacientes vão bem. Qualquer outra alteração, seja NMYC amplificado com numérico, NMYC amplificado sem aberração numérica, ou qualquer outra segmentar, as alterações segmentares são sempre muito ruins. Então, a gente vê aqui uma curva de sobrevida, né, do grupo A em relação ao outro grupo. Esse aqui é a sobrevida global, esse aqui é a sobrevida livre de evento. Então, a gente vê aqui o grupo A e todos os outros grupos, né? Mas, então, eles continuaram pesquisando. Então, se as respostas não estivessem na expressão proteica, porque até então tinha se pesquisado a expressão proteica de determinados genes do nosso DNA. E aí, com a descoberta dos RNAs não codificantes, então, da onde vêm os RNAs não codificantes? Vêm de genes que não vão por fim, dar origem à proteína. Na verdade, elas dão origem a RNAs que não codificam proteínas, mas que atuam na própria expressão genética. Então, eles aumentam ou não a expressão de outros genes que, por
por eles, vão determinar nos finalmente, né, a proteína. E o que eles viram? Que existe uma família desses RNAs não codificantes, chamada LET7, entre muitas outras, mas a LET7 é a mais importante, que exatamente os genes que vão codificar esses RNAs não codificantes, que não vão dar em proteínas, eles estão exatamente naquelas alterações genéticas cromossômicas que a gente viu lá atrás. Então, no 11, no 3, no 1, no 14, então, no 17, né, onde ocorre cromotrípsis, então, eles viram que, na verdade, todas essas desbalanços genéticos, desbalanços cromossômicos, na verdade, se traduzem em uma menor expressão dessa família de microRNAs não codificantes, que é a LET7. Então, o que acontece? O MYC, por sua vez, ele ainda bloqueia essa expressão de LET7, por isso que ele está bastante envolvido nos neuroblastomas ruins. O LET7, na verdade, esses microRNAs, eles têm muito a ver com a diferenciação celular também, para variar, né? E mais importante que isso, essa proteína chamada LIN28, mais especificamente a LIN28B, que ela é codificada pelo gene de mesmo nome, ela também bloqueia a expressão da família LET7. Então, o que eles viram? Na verdade, o que é o neuroblastoma por fim? Ele é uma indiferenciação causada por esses inúmeros desbalanços cromossômicos que vão diminuir a expressão, vão diminuir a produção dessa família LET7 de microRNAs, mas quando você ainda produz um pouquinho, essa expressão aumentada do LIN28 vai parar esse mecanismo de codificação da LET7, e ainda assim, quando você conseguir produzir algum LET7 para trabalhar na sua diferenciação celular, a amplificação do MYC-N, ou a expressão do MYC-N, né, que é o MYC-N amplificado, vai acabar com tudo. Então, assim, eles foram pesquisando, até chegar, por fim, nesse resumo, na verdade. Eu não sei se eu consigo me expressar direito, mas isso é o resumo de toda essa biologia molecular. Então, não são coisas que se somam, são coisas que se explicam no final. E as conclusões dessa parte de biologia molecular é que a avaliação biomolecular dos tumores, principalmente daqueles locos regionais, é imprescindível, né? A gente, diante de tantos avanços aí, não tem por que a gente continuar tratando esses pacientes, porque é 3, porque a patologia veio desfavorável, e aí, vou dar um pouquinho de químio, então a gente está fazendo mal pelos pacientes, a gente não está fazendo bem. E aí o que eu proponho é a gente ir atrás desse marcador específico, que é o CHD5, somado à amplificação do NMIC, e tentar fazer algo do tipo um trabalho mesmo acadêmico para ver se a gente consegue estratificar melhor esses tumores loco-regionais, né? Que decorrente da quimioterapia citotóxica ocorre sim uma modificação do padrão da lesão. Então, assim, o que antes passaria a vida sendo um tumor loco-regional, se a gente dá uma quimioterapia citotóxica, muitas vezes a gente pode modificar a biologia tumoral, e aí esse tumor pode sim ficar mais agressivo. E aí, como o LIN28, que parece uma música, né? Mas que ele é o resumo de tudo no final. Ele tem... depois desse simpósio, eu fui pesquisar sobre ele, e tem modelos animais em que você, modificando apenas a expressão desse gene, você é capaz de gerar tumores neuroblásticos. Então, você não mexe nos cromossomos em questão, no P, no 17q, no 14q, no 17, no 11, no 3. Você não mexe na amplificação de MYC, você só mexe na expressão genética do LIN28, e você é capaz de gerar tumores neuroblásticos em modelos animais. Então, talvez a gente também, corrigindo essa expressão no futuro, ele possa ser um alvo terapêutico. É isso da parte de biologia molecular. Em relação às imagens, então, eles apostam muito na ressonância funcional,
Eu vou falar rapidamente disso, porque eu acho que a parte mais importante para a gente, né, é a imagem molecular. Então, o que é a difusão? A difusão é um movimento molecular da água. Gente, desculpa explicar para radiologistas conceitos que para mim são super difíceis. Depois, qualquer pessoa, Gustavo, pode fazer comentários sobre minha explicação. Aqui, então, para aqueles tumores muito celulares, esse movimento vai estar restrito, então a gente diz que existe uma restrição à difusão. E para aqueles tumores pouco celulares, a água vai ter um movimento maior, né? Então a gente diz que não tem restrição à difusão. E mais ou menos em 2011, nos anos 2000 e pouquinho, começaram a surgir esses estudos em relação ao neuroblastoma, da diferenciação por meio da difusão de tumores menos diferenciados para mais diferenciados, e a partir daí foram inúmeros, né? Sempre são estudos pequenos, são estudos com... Esse estudo tinham 16 pacientes, esse estudo tinham 25 casos, esse estudo tinham 29 pacientes, mas muitos estudos, então, eles foram suficientes para caracterizar um padrão de ADC nos tumores neuroblásticos. Então, tanto em relação à caracterização inicial do tumor, quanto em relação à avaliação de resposta ao tratamento. Então, quando esses tumores eles apresentam um ADC menor que 0,8 ou 0,9, eles são existe uma alta possibilidade de ser neuroblastoma. E quando tem um ADC maior que 1,1, existe uma alta possibilidade de ser ganglioneuroblastomas ou ganglioneuromas. E aí aqui ele colocou alguns exemplos. Então aqui é um paciente que incidentalmente foi fazer um exame por outro motivo e viu-se essa lesão aqui paravertebral. E aí no ADC, em diversas regiões do tumor, viu-se que era maior que 1,1, então 1,29, 1,33. Óbvio que isso não vai tirar o papel da biópsia, essa criança sim foi para a biópsia, mas provou-se ser um ganglioneuroblastoma com todos aqueles fatores de bom prognóstico. Então era um tumor locorregional de bom prognóstico, não foi feito nada. Já esse Piquerrucho é um paciente de 5 anos, ele teve uma enterovirose e por conta disso uma encefalite, e aí foi submetido a uma ressonância de crânio, e nessa ressonância foi vista essa lesão paravertebral em nível torácico, cérvico-torácico, né? E aí no mapa de ADC, a lesão aqui é uma calcificação, né? Que calcificação na ressonância a gente vê preta, mas independente, né, de ter não calcificações. Aqui no ADC viu-se uma pontuação de 0,83, então ficou caracterizado como neuroblastoma e realmente na biópsia ele tinha um MYC amplificado, era um paciente dos locorregionais, aquele pior. Aqui é só para mostrar que um mesmo tumor pode ter ADCs diferentes, então a gente procura, eles procuram fazer em diversas regiões do tumor. Então aqui essa criança tinha tanto uma região de ganglioneuroblastoma como uma região de neuroblastoma. Mas no segmento, o que foi visto? Que aquela região de ganglioneuroblastoma persistia ganglioneuroblastoma e aquela região de neuroblastoma, o ADC teve um aumento, ou seja, esse tumor sofreu uma diferenciação celular. E aqui, só para mostrar que ao longo do tempo e com a experiência que o hospital foi adquirindo, eles fazem cada vez menos tomografias de abdômen, porque eles fazem essa ressonância de corpo inteiro, com a ressonância 3 Tesla, eles são capazes de colocar aquela bobina que faz o corpo inteiro, que não demora muito tempo, enfim, 30 minutos você tem uma imagem bastante fidedigna. Então, praticamente, a tomografia diminuiu muito e aumentou muito o número de ressonâncias. Então, aqui a gente vê já
a RM funcional não nos tumores, né, no diagnóstico, mas no estadiamento. Então, a gente vê aqui um tumor, desculpa a definição da imagem que tá ruim, gente. Mas aqui a gente vê um neuroblastoma estadio 4 com diversas áreas de difusão, de restrição à difusão, né? E aqui, já após o tratamento, ainda tem alguns pontos, né? Mas que dá para ver que a criança teve uma resposta. Aqui a mesma coisa. E aqui é a comparação com o MBG. Então, aqui é o paciente ao diagnóstico, aqui é o paciente depois de 6 meses, né? Depois do tratamento de indução. E a mesma coisa se mostrou no MBG, então. Então, era um paciente com inúmeras captações, né? E aqui já não tem mais captação. Inclusive aqui, né? E o que ele falou que foi importante é que no início eles faziam essa ressonância de corpo total, mas desprezavam os membros inferiores, né? Aqui a perna. E ao longo do tempo eles foram vendo, não, a gente tem que fazer o corpo inteiro mesmo. Então agora todo mundo passa aqui pelo corpo inteiro. Aqui a mesma coisa, né? Então, esse padrão de captação ao diagnóstico e 6 meses após o tratamento e a comparação com o MBG. E aqui ele quis mostrar, na verdade, para mim é difícil falar sobre isso, mas que neste caso o MBG a ressonância funcional foi superior ao estadiamento pelo MBG. E aqui também lembrar que a ressonância funcional, ela pode ter os falsos positivos, né? Então, as crianças muito novas, por conta da produção medular em vários ossos, elas podem captar muito mais e não ser doença. Então, você tem que fazer sequências específicas para ver esse sinal cair e realmente caracterizar ou metástase, né? Ou disseminação ou não. Então, a conclusão foi que ainda acaba sendo que o raio-x e o ultrassom são as primeiras imagens, exatamente porque esses pacientes não chegam em hospitais de complexidade, né? A ressonância, tanto a ressonância quanto a tomo, elas são suficientes para definir os fatores de risco de imagem, que faz parte do INGS, né? Do estadiamento dos tumores, não para eles, mas para todo o resto do mundo. A ressonância ou a TC, elas são boas para avaliar a resposta ao tratamento e a doença residual após a cirurgia. A ressonância é superior sempre para avaliar lesões ósseas. O ADC ele pode ser usado, o ADC quantitativo ele pode ser usado como um biomarcador não invasivo para avaliação inicial e ele pode complementar o PET na resposta à quimioterapia, e a RM é superior a qualquer outra técnica de imagem para avaliar o cometimento do sistema nervoso central. Obviamente que ele apresentou alguns exemplos em relação aos tumores de sistema nervoso central, mas eu não fiz aqui, que achei que não era o tema. E outra coisa que ele apresentou, mas que eu não coloquei aqui, que a ressonância tem sido muito utilizada para formular os modelos em 3D pré-cirúrgicos. Então, aqueles pacientes que realmente precisam ser operados com uma ressecção total, então eles fazem aqueles modelos 3D e isso ajuda o cirurgião na estratégia de cirurgia. Agora, em relação às imagens metabólicas dos tumores neuroblásticos. Então, a gente sabe que os radiofármacos têm diferentes vias de entrada nas células, né? Mas uma vez que ele entre, a gente pode usar essa marcação para obter imagens. Então, aqui estão exemplificados diversos marcadores, né? Diversos radiofármacos, e a gente vai falar dos de interesse. Os radiofármacos aprovados para os tumores neuroblásticos são para cintilografia e SPECT. Então, depois, Gustavo, você me corrija se eu estiver errada, mas o que eu entendi assim é que o SPECT é a imagem tomográfica da cintilografia, né? Como seria a tomografia para o raio-x. E o PET por si já é uma imagem tomográfica. Então, o PET já tem uma
uma relevância, já tem uma superioridade em relação à cintilografia, exatamente pelo modo de obter essas imagens tomográficas. Então, para cintilografia e SPECT, a gente tem aprovados, tanto para diagnóstico como para segmento, o MBG com iodo 123, o MBG com iodo 131, a cintilografia óssea, né, marcada com difosfonatos. E para o PET a gente tem o FDG, o DOPA, o DOTA e o fluoruro, que na verdade é uma imagem, é um marcador para cintilografia óssea, né? Então, eles têm diferentes mecanismos de entrada na célula. O MBG ele vai entrar por esses receptores NET e ele vai se acumular nos grânulos cromafins. O FDG ele vai entrar pelo receptor GLUT e dentro da célula ele vai sofrer um bloqueio em forma de, ele entra como fluor deoxiglucose e aí dentro da célula ele vai sofrer um bloqueio e vai se transformar em fluor deoxiglucose 6-fosfato, por isso ele não vai entrar no ciclo de Krebs, né? A DOPA, que vai entrar por mecanismos diferentes, porém no final ela vai ser acumulada da mesma maneira que o MBG. Então ela também vai se acumular nesses grânulos cromafins. Por isso, ela tem aí uma grande, como eu diria, a gente está muito esperançoso de que ela em algum momento substitua o MBG. Muito porque a DOPA, ela é capaz de fazer uma imagem PET e não em SPECT, o que aumenta a sensibilidade do exame. E o DOTA, né? Que então ele vai entrar por receptores de somatostatina. Então, quanto mais receptores de somatostatina, maior vai ser a marcação para esse radiofármaco. Então, quanto à cintilografia óssea, a gente usa os difosfonatos, eles vão se acumular sobre os cristais de hidroxiapatita e vão permitir imagens tanto planares quanto tomográficas. Eles são bons para metástases ósseas corticais, mas também medulares, né, pelo que eu entendi. 50%, eles vão marcar 50% dos tumores primários, principalmente aqueles que tiverem micro ou macrocalcificações, porém eles têm uma menor sensibilidade que o MBG e o FDG. Eles podem gerar muitos falsos positivos e muitos falsos negativos. Quanto ao MBG, então ele vai entrar, como eu disse, pelo receptor NET, vai se acumular lá nos grânulos cromafins, né? E você pode obter tanto imagens planares do corpo total, quanto imagens segmentares, sendo que as imagens planares do corpo total, geralmente elas são menos sensíveis, né? Nós clínicos gostamos dessa. Muito provavelmente vocês, para dar um laudo, os médicos nucleares gostam dessa, né? Acho que, pelo que eu entendi, é pela distância do colimador à criança. Então, essas imagens vão ficar uma visualização, vão ter uma visualização mais difícil. E aí, depois, você pode fundir essas imagens com SPECT, né? Ou com SPECT-CT, para tornar mais sensível a localização do tumor. Mas lembrar que o SPECT-CT, o SPECT ou SPECT-CT não entra no score COPEN, ou seja, aquelas imagens que não são vistas nas imagens planares, só são vistas nas imagens tomográficas, elas não vão entrar no score, ou seja, esse paciente ele vai ter um score mais baixo, falso negativo, né? Um score mais baixo errôneo. Então, isso é uma das coisas que mais para frente eu vou falar, que eles procuram modificar aí para frente. A gente pode adquirir também, gente, me sinto engraçada falando disso, para médico de medicina nuclear, né? Mas vamos em frente. As imagens
podem ser adquiridas também numa câmara híbrida, já com a TC, ou você pode fazer por meio de um software a fusão dessas imagens de SPECT com a ressonância para melhor determinação, né, da imagem. Então, o que eles viram aqui nesses trabalhos que ela apresentou foi que as imagens com SPECT, elas são muito mais sensíveis para os neuroblastomas. Então, nesses 3 trabalhos, um com 35, aqui a gente tem as imagens planares e aqui a gente tem uma imagem de SPECT, em que a gente vê muito mais captação do que só na imagem planar, e que esse estudo foi feito para defender o uso do SPECT ou do SPECT-CT dentro do score COPEN. Aqui ela apresentou 3 estudos, um com 35 pacientes com neuroblastomas estadio 3 e 4, que 54% das lesões eram SPECT positivo, mas nas planares não se via nada, e depois essas lesões foram confirmadas em 89% dos casos. Esse outro estudo foram 10 pacientes com neuroblastoma estadio 1, e 10% das lesões eram vistas só no SPECT, e não nas imagens planares, ou seja, esses pacientes foram erroneamente classificados como estadio 1. E esse outro estudo foram feitos 213 estudos de MBG em 45 pacientes com neuroblastoma de diversos estágios, e 25% dos pacientes tinham lesões de partes moles que não eram vistas nas imagens planares do MBG. De qualquer forma, o MBG é um estudo ainda muito sensível, né? Aqui são diversos estudos com pacientes com neuroblastoma, então a gente vê uma sensibilidade muito alta. E aqui é uma revisão da Cochrane, que eles viram que ao diagnóstico, ainda que, mesmo que só a imagem planar, o SPECT ou o SPECT-CT, né? Então tem uma sensibilidade aí ao diagnóstico de 67% a 100%, para os compartimentos osteomedulares e para as partes moles de 79% a 100%, e ele é melhor para os estadios mais altos, 3, 4, 5, do que os estadios 1 e 2. Em relação ao score COPEN, então, isso é o score que se usa mais na Europa, né? Anteriormente, se usava o score, sempre tem problemas para falar esse score, mas o Curie, acho que é assim que a gente fala, mas que o Curie continua sendo usado pelo COG nos Estados Unidos, mas na Europa se usa mais o COPEN. Então, ele só leva em conta as imagens planares de MBG, em que o indivíduo é dividido em 12 segmentos. Na verdade, a imagem do indivíduo é dividida em 12 segmentos, e para cada segmento você vai dar uma nota, um score. Então, se não tem anormalidades, vai ser 0. Se tem uma lesão focal, vai ser 1. 2 lesões focais, 2, e assim por diante. Sendo o score máximo 72. É importante lembrar que, infelizmente, o score COPEN não leva em consideração as imagens em partes moles também, fazendo com que os pacientes, no geral, tenham um score mais baixo do que o real. Então, o que eles sugerem, né? Que, na verdade, isso vem sendo determinado. Eu não sei se agora no final, agora na semana passada, quando teve o COPEN, se isso já ficou definido, mas houve uma reunião uma semana antes desse simpósio, que foi em outubro de 2019, tinha tido essa reunião só da medicina nuclear, do COPEN, em que eles definiram que esse score COPEN precisava ser modificado e simplificado para menos áreas, e cada área sofreu uma valoração menor, só de 0 a 3. Que novos fármacos precisavam ser incorporados, exatamente pela aquisição com imagem tomográfica por PET, e que o SPECT-CT, ele precisa ser levado em consideração. Então, esse aqui é o modelo que eles sugeriram nessa reunião, que foi em 14 de outubro de 2019. Então, levar em consideração não mais só as imagens planares, mas também as imagens em SPECT, incluir as partes moles, dividir a imagem em apenas 3 segmentos: o neural, com crânio e cone medular,
o corpo e as extremidades. Um desses segmentos vão ter apenas 3 pontuações, né? 0 nenhuma lesão, 1 de 1 a 2 lesões e 2 mais que 3 lesões. E eles sugeriram fazer tanto um score planar quanto um score com o SPECT. É isso do MBG. Gente do céu, desculpa o tempo, mas tá acabando agora. Em relação ao FDG, como eu disse, ele entra pelos receptores GLUT e depois ele não entra no ciclo de Krebs por um bloqueio pela forma de fluordeoxiglucose 6-fosfato. Ele tem uma alta sensibilidade, tanto no diagnóstico quanto na recorrência, em todas as séries publicadas. Então, o que é o FDG, né? Ela detecta células cancerígenas com maior índice metabólico e proporciona informação oncológica sobre o grau metabólico da neoplasia, não só qualitativamente, mas quantitativamente. Dentro dos tumores neuroblásticos, então, a gente sabe que diferentes áreas tumorais podem captar mais ou menos, ou inclusive radiofármacos diferentes. O FDG, ele é muito bom antes da terapia citotóxica e durante e após, ele tem uma captação variável. Durante e após, ele tem uma captação variável. Então, aqui nesse estudo, que comparou 103 pares, né, dos mesmos pacientes de FDG e MBG. O FDG ele foi superior ao MBG para os estadios 1 e 2 de neuroblastoma. Foi 50-50 para aqueles estadios 3, mas no estadio 4, o MBG neste estudo ainda foi superior. Então, aqui são alguns exemplos de imagem de FDG em comparação com o MBG. Aqui é um falso negativo de MBG, então a gente vê alterações no FDG que não aparecem no MBG. Aqui é um falso negativo do FDG. Na verdade, porque aqui levou-se em consideração que esse paciente estava em uso de granuloquine, então foi-se considerado que ele tinha um FDG negativo, mas na verdade no MBG ele tinha sim lesão óssea, né? E aqui uma comparação em que o MBG capta, mas não capta tanto quanto o FDG. Então, o FDG foi melhor, porque o MBG não detectou tantas lesões. E aqui, só para mostrar, então, porque esse FDG foi negativo, então o que ela apontou nessa imagem? Que talvez, na verdade, o fato de não marcar o metabolismo da glicose talvez tenha tornado, a QT tenha tornado essa lesão mais diferenciada, ou seja, menos agressiva, né? Aqui, o FDG, mostrando de novo que o FDG tem uma maior sensibilidade para neuroblastoma, e principalmente aqueles que captam pouco MBG. Então, ela recomenda o PET quando existe discrepância entre os resultados com MBG e as imagens anatômicas, que pode ser ressonância ou tomografia. E aí, então, como ficou a indicação do FDG? Quando o MBG inicial é negativo, quando existe negativação do MBG durante o tratamento, nos momentos críticos do tratamento, que é como a gente faz no momento, né, Si? E em relação, quando a gente tem uma discordância em relação à clínica ou à radiologia, né? Uma discordância em relação ao MBG. E agora o DOPA. Então, como eu disse, o DOPA usa um receptor diferente para entrar na célula, mas ele vai se acumular na célula no mesmo lugar que o MBG, que são nos grânulos cromafins. E a diferença é que a gente vai poder obter imagens aqui tomográficas, né, por PET. Então, aqui
a gente vê a comparação do MBG com o DOPA. Essa primeira comparação foi vista, na verdade, um paciente com feocromocitoma bilateral, em que o DOPA foi positivo, mas a partir desse estudo, iniciou-se a investigação para outros tumores neuroblásticos, né? Então, aqui já um exame num paciente com neuroblastoma, em que o DOPA foi muito superior à imagem de MBG. Então, a gente vê não só em relação à localização, mas em relação à marcação mesmo. Outra vez aqui, então, aqui o MBG negativo e aqui a gente vê marcação em paravertebral, vertebral. Então, aqui mais uma vez o DOPA se mostrou positivo em relação ao MBG, né? Mais sensível em relação ao MBG. Então, quando que o DOPA foi melhor? Principalmente para aquelas lesões pequenas, menores que 1,5 centímetro, e outro fator são as lesões de partes moles, né? Então, ele é muito superior ao MBG nas lesões de partes moles. A gente pode ver aqui a comparação, né? Também nas lesões ósseas ele também é superior, mas nas lesões de partes moles é realmente muito superior, tanto no diagnóstico quanto no segmento aqui. Então, o DOPA faz um score, ele faz com que esse score COPEN fique mais alto, ou seja, a gente estadia melhor os pacientes. E outra utilização do DOPA é para aquelas metástases de sistema nervoso central. Então, que o MBG não é um bom exame. O DOPA, ele não é só usado para neuroblastoma, mas também para outros tumores, né, de outras etiologias, inclusive para diferenciação entre gliomas de alto e baixo grau. E é isso do DOPA. Em relação ao DOTA, então o DOTA ele vai entrar nas células pelos receptores de somatostatina. Então, quanto mais receptores de somatostatina, melhor vai ser a marcação. Ele é sim superior ao MBG, mas o mais importante do DOTA não é a superioridade em relação ao MBG, mas a possibilidade da gente também utilizá-lo como terapia, né? Então, esse conceito que para mim é novo, mas que para vocês, médicos nucleares, não devem ser, mas é o conceito de teranóstica, que é quando a gente usa o radiofármaco marcado para tratar o paciente, né? Como a gente faz com o MBG, mas aqui, de uma maneira diferente, a gente usa o lutécio. Então, ela apresentou esse caso, uma criança com neuroblastoma aos 4 anos, com diversas recidivas, diversas recorrências, e aos 18 anos ele teve uma outra recidiva, já tinha feito inúmeras terapias, então ela fez esse tratamento, né, que chama PRRT, e uma vez que marcou o DOTA, ela fez o tratamento com lutécio e o paciente teve resposta 6 semanas depois. E é uma terapia com baixa toxicidade e que você pode fazer algumas sessões, né? Então, ela mostra que esse estudo também foi feito com 8 pacientes, na verdade. Então, o que eles viram? Primeiro que as lesões eram DOTA positivo e depois eles ainda viram se tinha marcador para imunohistoquímico para os receptores de somatostatina, né? Então, para aqueles pacientes que tinham as duas coisas positivas, eles fizeram um tratamento com DOTA. E aí, dos 8 pacientes estudados, 5 receberam o PRRT, inclusive 2 deles com resposta de mais de 2 anos negativa. Até o momento são poucos estudos, né? Mas aqui a gente vê um exemplo, então. Essa criança com uma recidiva de neuroblastoma, diversos tratamentos, ela fez a primeira sessão, negativou completamente,
aí apareceu algumas lesões novas, esperou-se um pouquinho, apareceram todas as vértebras, e aqui de novo ela fez mais uma vez o PIRT, e aí muitas metástases sumiram, né? Mas a doença seguiu o curso natural, que é em algum momento a paciente falecer de neuroblastoma, mas daqui para cá passaram-se muitos meses, se eu não me engano foram 18 meses, então assim, 1 ano e meio de sobrevida num neuroblastoma multiplamente tratado, refratário a outras terapias. Eu acho que isso aqui é uma informação bastante importante. Conclusões em relação às técnicas moleculares de imagem. Então, o MBG segue como método validado para obtenção das imagens planares metabólicas. O CEOPEM está revendo o score para aumentar a sensibilidade. Ele, em breve, vai levar em conta tanto o SPECT quanto o SPECT-TC e vai adquirir novos marcadores, né? Novos marcadores PET, como o DOPA e o FDG, vão entrar no score CEOPEM. Quando a gente tiver um falso negativo do PET-FDG, pensar numa diferenciação da lesão. Então, será que a lesão ficou menos agressiva, né? Então, esse é o momento de biopsiar. A mesma coisa na verdade, ao contrário, quando você tem um FDG positivo e um falso negativo para o MBG, né? Então, será que essa lesão tem uma maior agressividade, tem um maior metabolismo da glicose, mas e ainda assim é menos diferenciada, né? Que não capta MBG. Então, o FDG a gente recomenda para detectar neuroblastoma sem ou com baixo grau de captação ao MBG. A DOPA e os novos radiofármacos PET muito provavelmente substituirão com maior sensibilidade e resolução de imagem o MBG no futuro próximo. Eles vão estadiar melhor que o MBG. O CEOPEM de outubro de 2019, que foi essa reunião só da medicina nuclear, propôs um estudo multicêntrico para análise comparativa do MBG-DOPA ao diagnóstico ao fim da indução. Esse estudo já está em curso. Quando houver discrepâncias entre a ressonância e a tomografia com a MBG ou com o DOPA, então que a gente lance mão do FDG. E para MBG ou DOPA negativos ou negativados, desculpa aqui o erro, então a gente também lance mão do FDG. E é isso, gente. Eu agradeço, desculpa o tempo. Essa aula realmente ficou muito longa. Imagina se eu resolvesse falar de imunoterapia e os highlights desses 2 super congressos importantes. Então, acho que eles vão ficar para uma outra abordagem, para as reuniões futuras. Obrigada. Obrigado, parabéns, Flávia. Excelente aula. Acho que revisão muito completa, tanto da parte de biologia molecular, né? Quanto da parte de imagem, passando por imagem estrutural, funcional, ressonância, e também da medicina nuclear. Você falou com muita propriedade. Não podemos deixar agora de ouvir as contribuições e considerações da Simone. E aí, apesar do tempo avançado, acho que a gente precisa de valorizar esse conteúdo excelente que você trouxe. E no final a gente faz o fechamento. Vocês estão me escutando bem? Sim. Na verdade, eu não vou me estender muito, porque eu acho que também, né, já está todo mundo final do dia, todo mundo cansado. Eu estou no meio da SBTMO, que está me deixando meio louca, do Congresso da Sociedade Brasileira. Mas eu acho assim, foi muito boa a sua apresentação, Flávia. Eu acho que a gente pode usar várias coisas dessa apresentação para trazer para o nosso, né, para o nosso mundo, né? Eu falo que eu sou muito clínica, então no final das contas eu quero saber o que é importante para mim na clínica, né? Então eu acho que a gente pode aprender com os espertos, né? Quem está fazendo, porque ninguém nunca vai ter dinheiro para fazer tudo. Então acho que a gente pode aprender com as pessoas, né? Com quem está trazendo as coisas e saber pelo que a gente vai lutar, né? Então, assim, para
A mim, o neuroblastoma é uma doença que encanta, porque realmente é aquela doença que você tem o paciente, né, que é com estadio baixo, com uma biologia molecular boa, né, e que você pode só olhar, ou operar, ou até acompanhar e ver que ele vai ter uma sobrevida muito boa, como aqueles que têm uma biologia molecular horrorosa, metastático, que você tem meio uma sobrevida de 10%, né, se você não fizer nada. E mesmo assim, com tudo que a gente tem hoje para fazer, a gente conseguia aumentar aí para 50%, entre 50% e 60%, né? Então, é uma doença que a gente tem muita coisa ainda para aprender de diagnóstico, de estadiamento, de tratamento, né? Então, assim, tem um grande leque para tudo isso e eu acho importante trazer tudo isso para a gente saber também por que a gente vai brigar, né? Então, assim, eu acho que em questão de diagnóstico, né, como você mostrou no estadiamento, acho que o MBG sempre vai ser o filho dos nossos olhos, assim, né? A gente nunca vai conseguir largar o MBG, ainda mais agora com o SPECT, né? Então, assim, acho que é uma coisa. Mas eu acho que você tem um MBG, você tem o PET-DOPA, que hoje não é a nossa realidade, né? Mas que vai ser, né, Gustavo, no futuro. Eu acho que é realmente assim, você não precisa ficar gastando ressonância, não precisa fazer tecnésio, né? Então, assim, a gente já sabe que a gente tem coisas, e a gente já aprendeu com os outros, que a gente tem coisas que a gente pode. Que a gente, assim, eu tenho um MBG, eu tenho o MBG e eu tenho um PET-DOTA, o DOPA, né? Eu acho que a gente não precisa de mais nada disso, ressonância. Eu acho que cada um vai trabalhar com o que tem e a experiência que tem, né? Então, assim. Na questão da biologia molecular. Apesar de você falar, né, assim, quando eu cheguei aqui, a gente não tinha, quando eu cheguei no Hospital da Criança, a gente não tinha nem o NMIC. Então, a gente não sabia nem, né? Então, assim, todo mundo era tratado como alto risco, já que não tinha o NMIC. A gente conseguiu implementar. Então, eu acho assim, e agora? Com esse tanto de coisa da biologia molecular, qual que a gente vai brigar? Eu acho que se a gente tem dois mecanismos que já são de prognóstico, né? Eles já mudam o prognóstico completamente. Então, realmente, ninguém vai ter dinheiro para fazer todos. Então, assim, eu tenho o NMIC, que ele já é isoladamente prognóstico, e eu tenho o CHD5, que isoladamente é prognóstico, tal, e se eu não me engano, CHD5 é imunistoquímica, a gente consegue fazer, né? Então, não é um exame tão difícil. Como o NMIC também não é tão difícil, apesar que, como é por ficha, é caro, né? Mas, assim, são coisas factíveis. Eu acho que a gente aprendendo... Então, assim, eu não preciso fazer todas as alterações, né? Porque isso ficaria muito caro. Mas eu tendo essas duas, eu vou conseguir me resguardar e talvez conseguir classificar aí o maior número de pacientes, né? Então, eu tendo MBG com PET-DOPA, também vou conseguir estadiar e acho que o mais importante do que você está falando aí do score, né? Se é o Q-score, se é o COPEN, na verdade, independente de qual que qual que foi a resposta, né? Porque independente do score, qual que foi, depois da sua terapia, qual que foi, assim, você saiu de um score 2 e foi para um 0, né? Você foi, falando de Q-score, você saiu de um 50 e foi para um 13, então tudo isso tem o seu valor, né? Então eu acho que também é você aprender a fazer o que você tem, né? Que assim, não adianta também a gente ver todos esses trabalhos, é lindo, maravilhoso, mas a gente também não consegue fazer tudo, né? Exato. Mas assim, com o que a gente tem aí, aprender a fazer isso, né? Então eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, é fazer um score bem feito, é ver o primeiro exame, um segundo exame pós-químio, não fazer exame desnecessariamente, né? Então, assim, se você tem um neuroblastoma alto risco, você vai ter que fazer a indução toda. Então, é no final da indução que você... Então, você não precisa reavaliar no meio. Então, assim, isso vai te atrapalhar. Então, pegue aquele seu exame do diagnóstico e é no fim da indução que você vai fazer, né? E a indução é tudo, é a químia, é a cirurgia, para você não ter um viés. Então, assim, eu acho importante tudo isso para a gente saber o que a gente vai trazer para a nossa realidade, o que é importante a gente lutar, sabe? Ainda mais numa doença que
tem uma gama aí, né? Tipo, pacientes que vão bem, pacientes que vão mal, pacientes que você não faz nada e vai bem, pacientes que você faz tudo, e aí depois você vê... E aí você fala, e agora recaiu, o que eu vou fazer, né? Então, eu acho que é realmente uma doença aí que me encanta por causa de tudo isso. E acho que a gente ainda tem muito para melhorar, né? Mas eu acho que a gente precisa melhorar, assim, sabendo pelo que a gente vai brigar e pelo que a gente quer para melhorar, né? Então, assim, não quero ter tudo. Eu não quero ter ressonância, tomografia, MBG, DOPA, DOTA, tudo, né? Eu acho que cada um vai ter a sua assim, alguns vão substituir uns aos outros, né? E a gente tendo aqueles e nas alternativas, porque eu acho que para mim realmente o FDG é uma alternativa aos exames negativos e o DOTA é uma alternativa quando você já fez MBG terapêutico, já está numa dose aí elevada, você não pode fazer mais, aí você faz o exame e ele capta o DOTA. Aí é uma alternativa também de eu segurar a doença, né? Então, acho que a gente tem as nossas alternativas aí e acho que a gente tem que traçar melhor como a gente vai estadiar e como a gente vai acompanhar, porque eu acho que a gente não precisa fazer tudo. Acho que a gente pode pegar... sistematizar, né? Isso mesmo. Inclusive, também para o diagnóstico da biologia molecular, a gente não vai conseguir fazer tudo, porque para qualquer pessoa isso ia exonerar o sistema, né? Então, Exato, assim... mas só uma observação. Por isso que eu gosto, assim, a gente frequenta muitos congressos, né? Mas eu gosto dos europeus, porque eles não jogam dinheiro pela janela. Você vai num congresso da sociedade americana, eles falam assim, não, você tem que fazer um painel NGS 500 mil marcadores para chegar à mesma coisa. Os europeus não, eles tentam, na verdade, resumir, olha, o que você tem que fazer que é realmente importante e factível e que vai te dar um resultado lá na frente, independente de, óbvio que seria muito legal estudar a minha população, mas o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, da maneira mais rápida possível, né? E a gente vai aprendendo com os outros. A gente não tem dinheiro, a gente aprende com quem tem, né? A verdade é essa. Então, assim, a gente realmente não tem dinheiro e a coisa com essa pandemia vai só piorar. Então, vamos aprender com quem sabe e com quem tem, né? Então, assim... E eu acho importante, assim, e hoje já é sabido que a gente tem alterações moleculares isoladamente prognósticas, mas a gente tem também alterações que, no final das contas, uma é carregada pela outra. Então, assim... é isso que eu quis mostrar. Eu tenho um NMIC amplificado. Eu não preciso de saber mais nada. Se é um NMIC amplificado, acabou, cagou. É ruim, né? Então, assim... Ela se sobrepõe, na verdade, o fundo é o mesmo, né? A base é a mesma. Se você fizer as outras alterações, ele vai ter as alterações prognósticas ruins, porque ele tem um NMIC amplificado. Então, assim, agora eu tenho um NMIC não amplificado, aí talvez eu precise... Você tem que abrir o leque. Vou abrir o leque, mas eu preciso abrir o leque para tudo? Não, eu preciso, vamos pensar, né? Então, se o CHD5 é mais barato, não é mais fácil, pode me ajudar? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar. Eu acho que a gente ainda está atrasado na questão, assim, às vezes na demora do resultado. Porque o NMIC eu precisava saber em dias. Porque aí eu ia tomar minha decisão. É amplificado? Eu não preciso fazer mais nada. Entendeu? Não é amplificado? Então, vamos seguir, né? Então, assim... eu acho que é nisso que a gente também precisa melhorar, né? Então, assim... Mas estamos andando. Gostei muito da sua apresentação, foi ótima, né? E vamos aí continuar melhorando aí pro diagnóstico e tratamento dos neuroblastomas, porque eu tô numa semana de recidivas tardias, né? Então eu tô aqui arrasada com tudo isso. Simone, mas mesmo arrasada, seus comentários são excelentes. E assim, é muito legal a gente ouvir, né, de quem realmente luta não só com todo o armamentário diagnóstico e terapêutico, mas também com o coração. E a gente vê que você faz isso. Queria mais uma vez parabenizar a Flávia e assim dizer que eu concordo muito com a filosofia de vocês, né, com o que a Simone trouxe em termos de buscar tudo ou usar o que a gente tem. E eu queria encerrar
esse momento tão legal, tão especial, que eu acho que está assim, valendo demais, pelo menos para mim, eu estou aprendendo muito com vocês, é fazendo uma proposta. A gente tem disponível uma ferramenta fantástica e que pode ser melhor explorada para nós, que é o PET Dota. O PET Dota, por exemplo, a gente a Flávia colocou isso com muita propriedade, né? Que o PET Dota ele tem um potencial teranóstico de selecionar aqueles pacientes que têm expressão de receptor de somatostatina e que podem ser alvos do tratamento, né? Do Dota com o teste. Show! Isso aí está bem consolidado para outros tumores neuroendócrinos. Eu acho que o mesmo racional se aplica. Mas uma outra aplicabilidade do PET Dota e que vai ao encontro do que vocês estão dizendo em termos de biologia molecular é o valor prognóstico dele. O que a gente sabe hoje é que um PET Dota positivo ele carrega um valor prognóstico altíssimo em termos de sobrevida. O paciente que tem um PET Dota positivo, ele vai ter uma sobrevida melhor, com significância estatística, independente da amplificação do NMIC, por exemplo. Ai, que legal. Então, quando a gente fala, e achei muito interessante você falar de tumores locorregionais, que a gente precisa de entender para não tratar, né, não fazer um overtreatment nesses pacientes que vai, na verdade, acabar piorando o desfecho deles. Eu acho que a gente já tem hoje disponível uma ferramenta que poderia selecionar esses pacientes, que é exatamente o PET Dota. Né? Então, essa é a minha proposta para vocês. É que quando a gente encontrar um paciente com doença locorregional, não estou querendo aqui invalidar o inimigo, muito pelo contrário, acho que isso é uma conquista que está consolidada. E isso serve até para a gente fazer um trabalho de avaliar o PET Dota, né? E ver o desfecho desses pacientes com ou sem NMIC. E a gente fazer uma análise estatística disso daí. Eu acho que a gente vai ter aí uma ferramenta muito legal. E mais para frente, com CHD5, talvez até avaliar também, né? Tudo isso. Bem, a gente vê que realmente está... A gente tem um paciente, na verdade, estadio 4, né? Que a gente tem acompanhado com PET Dota, não sei se você vai lembrar, e é até um paciente para a gente acompanhar, assim, para a gente ver como que vai evoluir. Eu estou aqui no coração achando que vai tudo bem, mesmo sendo 4. Mas vamos ver. Mas olha, uma coisa para mim faz muito sentido, né? Porque eu não sei se essa é a base, Gustavo, mas deve ter alguma relação. O DOTA vai marcar aqueles pacientes que já têm receptores de somatostatina, né? Ou seja, que em algum ponto que já tem uma diferenciação celular maior. Independente do que você vê na patologia, provavelmente essa criança já tem uma diferenciação dessas células neuroblásticas maior. Ou seja, se ela tem essa diferenciação, muito provavelmente ela vai ter o CHD5 positivo. E uma coisa importante, e que ele faz questão de bater o pé, né, Dr. Jaume, lá em Barcelona, é que os tumores locorregionais, mesmo com NMIC positivo, ele fala assim, tumor locorregional nasce locorregional e morre locorregional. E a gente tem um exemplo típico desse tipo de paciente, nosso pacientinho que tem uma doença em progressão locorregional, ele nunca teve metástase, mas a gente não conseguiu resolver a doença dele. Então, ainda assim que ele seja essas doenças locorregionais com NMIC amplificado, elas continuarão locorregionais. Ela tem sim um potencial de recidiva local e não um potencial de metástase, mas um potencial muito grande de recidiva local. Mas você sabendo isso, você vai tratar localmente de uma forma ou cirurgia mais muito adequada, ou radioterapia, mas assim falar assim, não, eu sei que essa doença ela pode recair localmente, não é metastática. Então eu vou tratar agressivamente localmente, né? Então assim, uma cirurgia mais agressiva ou alguma outra coisa local que assim, e já que é local, né, talvez não seja a resposta à quimioterapia super ablativa, né? Então, assim, eu vou tratar localmente, agressivamente, né? Então, assim, é isso que eu acho que a gente também precisa conhecer, né, dos nossos neuroblastomas. É isso que a gente está aprendendo agora também, né? Na verdade. É verdade.
Concordo absolutamente com o seu raciocínio, viu, Flávia? E acho assim, eu sou entusiasta, né, da medicina nuclear, acho que a gente consegue muitas vezes fazer uma imunohistoquímica em vivo. Só que a gente tem marcadores distintos da imunohistoquímica convencional, né? Mas com certeza existe um cruzamento, uma interposição aí, e concordo absolutamente com o que você falou. E acho que isso sim, Simone, vai guiar a terapêutica, vai orientar. Enfim, meninas, muito obrigado pelo tempo, pela capacidade de vocês, né, assim, da Flávia, de organizar esse material todo, de trazer, da Simone sempre presente, atuante, vibrante, brigando aí pelos pacientes. Quero dizer que vocês podem sempre contar conosco, tá? Com o nosso entusiasmo, com a nossa empolgação também. E se acharem que faz sentido, vamos fazer esse trabalho. Muito legal saber que no edital do Hospital da Criança a gente já tem PET-DOTA, a gente já tem a possibilidade de tratar, inclusive, esses pacientes com DOTA marcado com lutécio. Então, estamos aqui e vida que segue. E vamos ver se a gente consegue, Simone, fechar ainda esse ano, lá no início de dezembro, com mais uma reunião, quem sabe até a Flávia trazendo aí o complemento dessa aula e um bate-bola em termos de perguntas e respostas que acabou ficando prejudicado aqui, né? E vai ser muito bom também, porque até dezembro a gente já vai ter, talvez a imunoterapia seja já aí uma realidade pra gente, né? Então... E ela me mandou e-mail também, tem que te falar. Não, eu tô conversando, acho que vai super rolar. Muito bom, muito legal. Aguardamos com expectativas aí as cenas dos próximos capítulos, viu, gente? É isso que eu falo, a gente tá numa semana de recaídas, mas talvez uma semana de recaídas que vai ter resolutividade, né? Então vamos ver aí. Muito bom, gente. Mais uma vez eu agradeço aí a participação de todos, tá? Valeu demais. Obrigada, gente. Obrigada a você, gente. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Beijinho.